Ok. Vamos nessa, né? Vamos dando sequência. Finalizando, né, nossa parte aqui de conteúdo, de programa, né? Vamos destacar aqui a segunda parte aí, a parte 2 de números racionais, né? Operações aí envolvendo o que especificamente adição, subtração, multiplicação, divisão. Claro que a aplicação disso aí em problemas, né? Então a gente vai fazer essa aplicação direta em problemas. Primeiro a gente vai lembrar um pouquinho, né, como funcionam essas operações, né? Se os denominadores forem iguais, se os denominadores forem diferentes, né, com qual é o procedimento a ser executado. E depois a gente faz a aplicação direta disso aqui nos probleminhas. No caso, quando a gente fala de denominadores iguais, então, tanto na adição quanto na subtração, ó, então, trabalhando aí com denominadores iguais, então, focando aqui, né, adição e subtração, então, pegando, seja, né, a adição ou a subtração aqui, trabalhando duas frações, basta a gente fazer o quê? Né, com relação a duas frações. Ó, a gente pode somar direto. Então, veja, ó. Então, a gente pode efetuar. Isso aqui é direto, não precisa fazer nenhuma uma mudança aqui, ó. Então, 1 mais 3, 4. E aqui a gente vai conservar. Então, os numeradores efetuar direto e aqui conservar. Então, ó, a gente vai conservar. Então, o denominador conserva. Então, vai efetuar o cálculo direto aqui, ó, com os numeradores e conservar. De boa, né? Então, isso aqui, né, é tranquilo. Se for subtração, professor, a mesma coisa. Então, a mesma coisa, ó. Então, efetuar, seja adição ou subtração, a gente vai efetuar de forma direta. Então, é direto aqui. Direito não, direto, né? Pronto. Direto. E aqui, ó, ou seja, fica quanto? Fica 3. E aqui a gente vai conservar. Então, de boa. Né? Bem tranquilo essa relaçãozinha aqui envolvendo adição e subtração aí com duas frações. Ok, beleza. Eita, nem precisava colocar aqui, né? Já tá aqui. Então, ó, opera os numeradores. Pronto, opera os numeradores e conserva os denominadores. Conserva o denominador comum. Pronto. Opera o numerador e conserva o denominador comum. Ok, de boa. Bora lá. Já em relação a denominadores diferentes, né, então, se a gente pega ó, denominadores diferentes, aí a gente vai ter que trabalhar agora o quê? Professor, mínimo múltiplo comum, não é isso? Exatamente. Né? Então, a gente pode ter essa relação, né? Aqui, ó, com duas frações. Então, o que a gente vai ter que executar aqui agora? Se forem duas frações, dá para a gente fazer de forma cruzada. Forma cruzada como, professor, ó. Então, veja que a gente pode multiplicar aqui, ó, esse 5, esse 3 aqui, ó, multiplica 1. 3 vezes 1, 3. Mais esse 5 multiplica o 2. 5 vezes 2, 10. E aqui multiplica entre si. 5 vezes 3, 15. Então, veja, ó, dá para fazer, né, esse processo, né? Multiplica os denominadores entre si. Então, multiplica aqui os denominadores entre si. É o mesmo que está tirando o mínimo múltiplo comum aqui, professor, equivale ao mínimo múltiplo comum, equivale. Então, se a gente soma aqui agora 3 mais 10 dá quanto? 13. 13 sobre 15. Equivale ao mínimo múltiplo comum.
tanto para adição quanto para subtração, tanto para adição quanto para subtração. Pega o de baixo, multiplica pelo de cima e o número fica do lado que você parou na multiplicação, ó. 7 vezes 5, 35, professor, menos. Aí multiplica também, ó, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 4 vezes 2, 8. Multiplico entre si, então 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28. E aí, o que a gente vai obter, né, dessa relação aqui, né? Então, a gente vai obter o seguinte, ó, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 27 sobre 28. 27 sobre 28. Então, veja, ó, a gente obtém o resultado fazendo dessa forma mais direta, né? Claro que, se eu calcular o mínimo múltiplo comum, vai bater o mesmo resultado? Vai bater o mesmo resultado, viu? Vai bater o mesmo resultado. Então, multiplicando cruzados os numeradores e operando os resultados e multiplicando os denominadores entre si, chega ao mesmo resultado que a gente estivesse trabalhando com o mínimo múltiplo comum. Então, ó, também falando especificamente sobre o quê? Sobre adição e subtração. Adição e subtração. Aí, ó. Adição e subtração. Sim. E no caso de mais de duas frações, né? Quando tem mais de duas frações, seja denominadores iguais ou denominadores diferentes, ó, trabalhando ó, com denominadores iguais, ou denominadores diferentes aí, ó. Porém, mais de duas, dá para fazer aquele processo ali também, pegar essa relação, né, dessa multiplicação? Não, aí não dá para fazer esse processo da multiplicação. Aí aqui a gente vai ter que fazer, né, aí, ó, por mínimo múltiplo comum. No caso dos denominadores diferentes. Os denominadores iguais é só conservar, então aqui conserva e efetua. Né? Então, aqui, ó, basta efetuar. Então, os denominadores iguais. Efetuar. Isso é direto. E os denominadores conservar. Então, os denominadores aqui a gente vai conservar. Então, nesse caso aqui, ó, 5 mais 2, 7. 7 menos 4 dá quanto? Dá 3. E conservo 9. Professor, mas nesse caso aqui, ó, a gente tem o seguinte, 3 no numerador e 9 no denominador. Isso pode ser simplificado por 3. E daí a gente simplifica. 3 por 3 é 1 e 9 por 3 é 3. Então, quer dizer que essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Por quê? Porque às vezes a questão ela pede uma fração irredutível. Então, isso é chamado de fração irredutível. Quer dizer, a partir desse ponto agora, não é mais possível simplificar. O que foi possível já foi feito, já foi executado. A simplificação possível já foi executada. Aí a gente passa a ter uma... Né, a gente passa a ter aqui uma fração chamada irredutível, né? A fração irredutível. Sim, agora aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente tem a possibilidade de multiplicar os três números entre si. Então, posso fazer multiplicando os três números entre si, professor? Se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 3 dá 90. Posso fazer dessa forma? Pode. Né? A gente pode fazer dessa forma, ó. E aí, o que ocorre? Ó, a gente vai colocar aqui 90, né, para todo mundo. E aí, primeiro, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai dividir, aí o resultado que a gente obter, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar.
né? E o resultado obtido multiplica. Então, divide por quem? Por todo mundo, ó. Então, vai dividir por todo mundo. Vai dividir aqui por todo mundo. E o resultado obtido, aí vai multiplicar. Vai multiplicar por quem? Por todo mundo também, ó. Então, esse resultado obtido aqui multiplica por todo mundo também. Então, no caso, 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 dá, né, 16. 16 vezes 4, então 64. Menos 90 dividido por 6. Então, 90 dividido por 6 dá quanto? Dá 15. Né? Então, 15 vezes 3. 15 vezes 3, 45. Mais 90 dividido por 3. Ah, professor, 90 dividido por 3 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Ok, 30 vezes 2 dá 60. Então, a gente pode fazer isso? Pode. Professor, mas quando a gente faz o mini múltiplo comum aqui, ó, de 5, 6 e 3, não bate o mesmo valor, né? Então, eu faço aqui, vai ser por 2, repete, fica 3, fica 3. Agora, por 3, repete, fica 1, fica 1. E aqui por 5, aí vai terminar todo mundo em 1. E aí, ó, se eu multiplicar aqui, 5 vezes 2, 10 vezes 3 dá 30. Né? O mínimo múltiplo comum, aqui, ó, é igual a 30. Então, não bateu o mesmo resultado, né, que a gente fez ali pela multiplicação, professor. Mas aí o que ocorre? Quando você simplificar, chega ao mesmo resultado. Né? É só uma forma o seguinte, você pode fazer direto aqui assim, dessa forma? Pode. É só questão de, às vezes, você agilizar no tempo, né, para não ficar calculando aqui, né, essa forma separada do mínimo múltiplo comum. Aí você pode fazer a multiplicação, que já vai logo mentalmente, depois faz a simplificação. Quando efetuar a simplificação, vai dar no mesmo. Né? Eu vou fazer os dois processos, viu? Deixa eu pegar aqui, depois eu faço o outro processo aqui, né, usando esse cálculo, né, que a gente pegou aqui para mostrar, né, que a gente chega ao mesmo resultado, viu? Eu faço os dois processos aí mostrando que a gente vai obter aí os dois resultados. Vamos só concluir aqui, ó. Professor, e aqui agora? Aqui agora, ou você subtrai, vai na ordem subtraindo e pegando, ou você pode fazer o seguinte, soma, né? Soma, pode somar também, ó, 64 mais 60, que são os números positivos, né? E achar o resultado, viu? Aí é opcional, né? Você pega um processo ou pega outro, o resultado você vai obter aí, vai ser o mesmo resultado, viu? Né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, 64 menos 45, a gente vai obter 19, mais, né, 19 mais 60 vai ficar quanto? Vai ficar 70 e... Eu fiz conta errada aqui, gente? Acho que eu fiz alguma conta errada aí, né? Alguém conferiu aí, refez aí, se esse processo foi certo? Deixa eu só verificar aqui, né? 90 dividido Acho que foi por... 90 dividido por 5, só falou 16, é 18. Ah, 18, exatamente. Isso. Então aqui vai dar 72 e não 64, ó. Isso, 36 vezes 2, 72. Isso, 72. Então, vamos lá. Então, na verdade, é o seguinte, o que a gente tem? A gente vai ter 72 menos 45 vai dar 27. Aí, agora sim, porque vai ser simplificável. 27 mais 60 vai ficar quanto? 80 e... 87 sobre 90. 87 sobre 90. Ok, 87 sobre 90. Agora sim. Né? Professor, mas se eu somasse primeiro 72, ó, se eu somasse aqui 72 mais 60, daria a mesma coisa? Daria 132. Aí 132 menos 45 agora, ó, daí o mesmo 87. Ok? Aí aqui a gente pode simplificar
esse valor, né? Então, 87 aqui. Ah, professor, posso simplificar por quanto? Veja o seguinte, que 8 e 7 é quanto? 15. 15 divide por 3. Ah, então a gente pode simplificar isso por 3. Professor, não poderia simplificar por 9 já, não? Não, porque 8, 7, 15, 15 não divide por 9, né? Então aí não vai poder ser por 9. Só que quando a gente simplifica, ó, o que a gente vai obter aqui? A gente vai ter o 87 dividido por 3, que vai ficar quanto? 29. Então, 29 sobre 30. Então, o resultado, ó, é 29 sobre 30. Então, isso aqui é o quê? A fração irredutível. 29 sobre 30. Professor, mas se eu pegasse lá o mínimo múltiplo comum, ficaria diferente, professor. Não ficaria diferente, não. Vamos ver aqui, ó. Qual é o mínimo múltiplo comum? É 30. Primeiro a gente divide, então vai ficar, ó, 30 dividido por 5 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 4, 24. Menos 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Mais 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Então, ó, 20. E aí, o que a gente vai ter agora? Professor, posso somar primeiro, depois subtrair? Pode. Eu posso subtrair e depois somar. Então, se a gente somar aqui, primeiro, o que a gente vai ter? Ó, 44 menos 15. Ah, e 44 menos 15, quanto é? 29 sobre 30. Então, o resultado é o mesmo, ó, 29 sobre 30. Ok? 29 sobre 30. Então, tanto faz a gente executar fazendo a multiplicação, ou, né, se a gente pegar o processo ali, né, do mínimo múltiplo comum e já jogar direto, né, usando o mínimo múltiplo comum. Então, aqui já encontra já simplificado, ó. Já encontra o resultado simplificado. Ok? Já encontra o resultado simplificado. Aqui, ó. Precisa simplificar. Ok? Aqui já encontra já o resultado. A diferença é essa, ó. Já encontra o resultado simplificado. E ali vai precisar simplificar. A diferença é só nesse aspecto. De boa, né? Sim, mas eu quero ver isso em problemas, professor. Como isso vai aparecer dentro do problema, né? Porque geralmente a banca não vai pedir isso aqui, certo? Exatamente. A banca não vai pedir. E recentemente ela já cobrou questões envolvendo, ó, operaçõezinhas aí com problemas, né? TRT 2022. Então é uma coisa que a banca gosta, a FCC ama, viu? Cobrar probleminha envolvendo fração. Então isso é bem recorrente aí nas questões, né? Isso aparece bastante aí, né, nas provinhas da FCC. Vamos lá. O que diz aqui, ó? Em uma fábrica de produção de robôs, registrou-se o número total de robôs produzidos em 3 anos. Então, a gente tem aqui 3 anos. Então, número total de robôs em 3 anos. Aí, ó, no primeiro ano foram produzidos 2/5 do total. No segundo ano foram produzidos 1/3 do total. No terceiro ano foram produzidos 8 robôs. 8 robôs. Então vamos lá. Então vamos pegar o seguinte, ó. Primeiro ano, vamos entender esse processo aqui. Primeiro ano está dizendo o quê? Que foi 2/5 do total. Segundo ano, então, ó, 2/5 do total. Então, se a gente pegar aqui 2/5 do total mais 1/3 do total,
concorda, se a gente juntar o primeiro ano e o segundo ano, a gente sabe o total produzido nos 2 anos. O que restou, o que sobrou, é o terceiro ano. Concorda? E isso dá para fazer isso em fração? Dá. Por quê? Porque toda fração, ela pode ser representada por um inteiro. Então, quando a gente fala um total aqui, ó, a gente está falando o seguinte, que o valor aqui é um valor inteiro. Um valor inteiro. Então, quando a gente fala em fração, dá para ter esse inteiro? Dá sim. Né? Mesmo falando em fração, a gente pode trabalhar com inteiro? Pode. Se o numerador e o denominador forem iguais, a gente tem um inteiro. Ou forem divisíveis, é uma fração chamada fração aparente. Né? Então, aqui a gente tem a chamada ó, fração aparente. É aquela fração que dá um resultado igual. Quando a gente divide, a gente vai encontrar um resultado igual. Aí é um valor inteiro. Então, nesse caso aqui, professor, posso utilizar aquele critério de fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 2, 6, mais 5 vezes 1, 5. Posso fazer isso aqui? Né? E aqui também, ó, 5 vezes 3, 15, pode sim. Então, ó, claro que pode. Então, nos 2 primeiros anos aqui, o que que a gente sabe? Em fração, ó, a gente tem aqui uma quantidade em fração. Quanto, professor? 11 quinzeavos. Então, 11 quinzeavos. Então, nesses 2 primeiros anos, ó, do total de robôs produzidos aí, o que que a gente tem? 11 quinzeavos. Então, ó, nos 2 primeiros anos, o que que isso significa? Ó, de um total de 15 partes, então 15 partes aqui, ó, então isso representa o quê? O total. Então, qual é a quantidade aqui, ó, nos 2 primeiros anos? Então, esse 11 aqui, ó, nos 2 primeiros anos. Então, nos 2 primeiros anos aqui, ó, né, foram produzidas 11 partes. Então, 11 partes. Então, de um total, veja o que que a gente tem aqui, ó. De um total de 15 partes, 11 partes foram produzidas onde? Nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos. Então, daí dá para a gente relacionar no terceiro ano o que que vai ficar para o terceiro ano em fração. Dá sim. Se de um total de 15, ó, a gente tem o quê? Um total de 15. 11 partes foram produzidas nos 2 primeiros anos, 11 partes dos robôs foram produzidas, né, nos 2 primeiros anos. Então, no terceiro ano, quanto? 4 partes. Então, 4 quinzeavos. Então, o terceiro ano aqui, ó, 4 quinzeavos do total. Então, esse 4 quinzeavos aqui, ó, do total de robôs. Então, a gente tem 4 quinzeavos do total. Então, lembrando que a fração aqui está referindo ao total. Certo? E daí o seguinte, ó, que ele disse que quantos foram aqui produzidos no terceiro ano? 8 robôs. Então, ó, o que que a gente sabe daqui agora? Ah, professor, então a gente sabe o seguinte, ó, que 4 partes aqui, ó, correspondem a 8 robôs, não é isso? Exatamente, ó. Então, 4 partes correspondem a 8 robôs, ó. 4 partes correspondem a 8 robôs. E a gente quer saber o seguinte, ó, quantas foram produzidas no primeiro ano? No primeiro ano, quando a gente tira aqui, ó, quando a gente faz essa proporção, no primeiro ano, quantas foram produzidas? 6 partes, ó. 6 partes. Então, 6 partes aqui no primeiro ano. Então, em relação, né, a esse valor aqui, o que que a gente tem? 6 partes. Então, 6 partes, ó, no primeiro ano foram 6 partes. Ou eu posso calcular o total e fazer depois também a fração. Mas porque a ideia aqui é que a gente já faça o quê? A regrinha de 3, né? Que não é nem preciso no caso aqui, a gente nem precisa fazer essa regrinha de 3. Por quê, professor? Porque veja o seguinte, ó, o que que a gente tem? Veja que foram 8 robôs.
não é o dobro? A quantidade de robôs é o dobro da quantidade de partes. 4 partes, 8 robôs. Então, 6 partes vão ser quantos robôs? 6 partes, ó. Ah, então terão que ser o quê? 12. Concorda? Ó, 6 partes aqui terão que ser o quê? 12 robôs. Se a gente está pegando, querendo saber a quantidade de robôs. Por quê, professor? Porque, ó, daqui, ó, para cá, o que que ocorreu? O dobro. É a proporção, né? Diretamente proporcional, a regrinha de 3, ó. 4 para 8, dobro, dobrou. Aqui também vai ter que ocorrer o quê? O dobro. O dobro, que é quanto? Que é 12. E isso aparece onde? Na alternativa E. Então, isso vai aparecer na letra E. Ok? Então, veja, ó. Professor, mas eu posso fazer aqui o X, colocar, fazer o cruz credo, não pode? Pode sim, fazer a multiplicaçãozinha, resolver a regra de 3. A forma, o que eu estou querendo aqui é que a gente consiga pensar, né, de uma forma mais rápida, né, na hora da prova. Né? Por quê? Porque se a gente lembrar que é o conceito aqui de partes, o que a gente pode fazer? Né, o que sobrou para o terceiro ano? O professor está sobrando aqui para o terceiro ano 4 quinzeavos. Se 11 quinzeavos é o que é executado, que foi executado aqui, ó, nos dois, 11 quinzeavos, então tá sobrando 4 quinzeavos. Então, para esse terceiro ano aqui, né, vai sobrar o quê? 4 quinzeavos aí do total. Então quer dizer que de um total de 15 partes, ainda tem 4 partes. E essas 4 partes aqui, ó, tá dizendo ali que são 8 robôs. 4 partes, 8 robôs. Então, quer dizer que se 4 partes, 8 robôs, e eu preciso descobrir o primeiro ano, quando eu calculo lá proporcionalmente no mesmo denominador, veja, ó, que a gente, né, para o mesmo denominador, que é o denominador 15. Então, se a gente trazer isso para o mesmo denominador, então, que é o 15, né, vou até deixar aqui com a cor, né? Então, ó, com o mesmo, que é o 15, então veja que é 6 sobre 15 o primeiro ano. O segundo ano, 5 sobre 15. Então, na proporção aqui, ó, quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente já acha proporcionalmente com o mesmo denominador para todo mundo. Então, o denominador é 15. Aí, o primeiro ano vale aqui, ó, 6 sobre 15. E o segundo ano vale aqui, ó, 5 sobre 15. Que é todo mundo com o mesmo denominador. E o terceiro ano, 4 sobre 15. Por quê? Porque é aquela ideia que eu posso operar, né, direto. Quando eu tenho denominadores iguais para todo mundo, eu posso operar direto. E aí, operando direto, né, a gente já acha, e aí faz na proporção, que é igual, né, a 12. Ok? Perguntas? Acho que não, né? Vamos lá, de boa. Vamos seguindo, então. Vamos em frente. Mais outra questãozinha. Veja, essa questão foi de quê? Analista, né? Prova de analista. A outra, prova de técnico. Professor, são os mesmos? Não. TRT 9, TRT 4. Né? Então, não são, né? Não é no concurso, mas, né? Um caiu para técnico, outro caiu para analista. Questãozinha aí de, né, envolvendo fração. Um terreno foi dividido entre 4. Veja, um terreno foi dividido entre 4 irmãos: Ana, Bento, Carla e Daniel. Ana ficou com a metade do terreno. Então, Ana ficou com a metade do terreno. Ana ficou com metade do terreno. Bento ficou com 1/3 do terreno. Então, Ana com a metade. Bento, 1/3. Carla ficou com 1/7. Ó, Carla ficou com 1/7 do terreno. 1/7 do terreno. E Daniel ficou com 500 metros quadrados. Tá vendo que ele dá em número, né? Então, geralmente, eu tenho uma relação de fração e depois um valor tem lá. Por quê? Para você justamente relacionar essa ideia do total. O que falta, o que sobra.
Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui, ó? A gente vai precisar calcular a soma dos 3, né? Isso porque a partir dessa soma dos 3 aqui, ó, a gente vai poder identificar a sobra. E a sobra é o que vai ficar, ó, que está aqui com valor em número, né? Então, se a gente pega a soma das 3 frações, a gente depois consegue descobrir a sobra. Professor, a gente vai descobrir essa sobra em fração, só que a gente vai usar o conceito de partes, joga, né, esse conceito de partes para poder trabalhar. Professor, eu poderia fazer o seguinte, ó, ao invés de fazer esse conceito de partes aqui, eu poderia chamar isso aqui em relação a x, né? Eu posso dizer que é x, pode sim, ó, viu? Se você acha que é difícil trabalhar com o conceito de partes, sobrou quanto aqui no terceiro ano? 4 quinzeavos, né? Então, 4 quinzeavos de quanto? De x. Então, 4 quinzeavos de x é igual a quanto? É igual a 8 robôs, ó. X é o total. O que que eu estou pegando aqui agora, ó? Ah, esse x é o quê, professor? O total. A gente não sabe qual é o total. Então, a gente está chamando de x. É 4 quinzeavos do total. Ah, eu não sei. Então, posso chamar de x? Pode. E aí faz o quê? O cruz credo. Então, aqui, ó, faz o famoso cruz credo. Então, quando multiplica cruzado, o que que a gente tem? 4 vezes x é 4x e 15 vezes 8, né? Então, 15 vezes 8, ou seja, 15 vezes 4 é 60, então 120. 120. Então, x vai ser 120 dividido por 4. Então, daí, o que que a gente conclui? Ó, que x vai ser quanto? Professor, x vai ser 30. Então, o total de robôs, 30. Então, ó, o total aqui é 30. Então, veja que total de robôs, 30. Certo? Só que ele quer saber no primeiro ano. Não é isso? No primeiro ano. Então, o primeiro ano foi quanto? Foi 6 quinzeavos, ó. 6 quinzeavos. Então, a gente vai pegar 6 quinzeavos de quanto? De 30. Aí, professor, a gente pode dividir aqui, ó. Fica quanto? Fica 2. 30 dividido por 15, 2. 6 vezes 2 dá quanto? 6 vezes 2 dá 12. Opa! Quanto que a gente tinha achado lá? 12, professor. E aqui agora, 12 novamente, ó. Então, quanto que a gente tinha encontrado aqui? 12. E aqui agora, 12 também. Tá vendo que tem também esse processo, esse caminho. Aí é você que tem que ver o que que é mais prático, né? O que que vai ser mais prático aí para você, ok? Tem que ver o que que vai ser mais prático. Ah, usar o conceito de partes ou usar o cálculo da fração chamando de x, né? O que que é mais prático aí para você? Aí você vai executar o que é mais prático, né? Mas veja que tem, ó, esse outro caminho aqui também que pode ser feito. Ao invés de usar aquela relaçãozinha lá do conceito de partes, eu acho mais direto, né? Você pode pensar até mentalmente. Você consegue, né, achar a relação de forma mental, às vezes sem precisar mesmo fazer a conta no papel, né? Dá para pensar de forma mental. Mas de boa, veja que tranquilo. Você pode também chamar o total de x. Ah, eu não conheço. Não sei qual é o total. Ah, se eu não sei qual é o total, eu posso chamar esse total de x. Atribuir um x aqui, calcular esse total. E aí depois, ó, eu vou lá e verifico, né? Calculei, vou calcular, acho essa quantidade referente aí ao primeiro ano, que é o que a questão está querendo. Né? Que é o que eu estou colocando aqui, ó. Nessa outra questão também. A soma dos 3. Quem é a soma dos 3 aqui, ó? Qual é o resultado dessa soma dos 3? Ah, professor, vou ter que somar, né? Isso, ó, 1/2 mais 1/3, exatamente, mais 1/3, mais 1/7. Mais 1/7. E aí é aquela história, ou você tira o mínimo múltiplo comum para já achar na forma assim, ou você multiplica, né? Você pode multiplicar todo mundo. No caso aqui, ó, multiplicando todo mundo,
7 vezes 3, 21. 21 vezes 2 dá quanto? 42. Que nesse caso aqui vai bater exatamente o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque não tem divisores comuns entre eles. De qualquer forma, é a multiplicação. Nesse caso aqui vai ser o produto mesmo. Então vai ser o produto. 42 dividido, ó, primeiro divide, depois multiplica. Então, 42 dividido por 2, 21. Vezes 1, 21. Mais 42 dividido, né, por 3. Então, 42 dividido por 3. Então, dá quanto? 14, não é isso? 14. Mais 42 dividido por 7. Dá 6. Pronto. Então, veja o seguinte, ó. Então, em relação aqui, ó, essa soma, o que que a gente tem aqui agora? A gente tem o seguinte, ó. Então, 20, 41. Então, a gente vai ter, ó, 41 sobre 42. Então, isso aqui representa, né, a soma, veja, ó, representa essa soma aqui, ó, dos 3. Então, essa soma em relação aos 3 aqui, ó, a soma dos 3. Então, 41 sobre 42. Então, quer dizer que de um total de 42 partes, os 3 aqui receberam quanto? 41 partes. Ou seja, está sobrando uma parte para Daniel. Então, essa sobra aqui, ó, essa sobra, o que que a gente tem em relação a essa sobra? O que a gente sabe aqui, ó, em relação a essa sobra? Ah, professor, ali, ó, é o que está faltando lá, ó, 42, né? Se a gente pegar aqui, ó, 42 menos 41. Então, a sobra é isso aqui, né? Isso, exatamente. Vai ficar o quê? De um total de 42. Uma parte de um total de 42 partes. Então, uma parte de um total de 42 partes. Então, isso aqui é o que está sobrando, ó, é a sobra. Então, isso, ó, é a sobra. Então, está sobrando uma parte de um total de 42. Então, uma parte é o quê? Ah, professor, o que a gente consegue relacionar trazendo isso para o conceito de partes? A gente está conseguindo relacionar o seguinte, ó, que uma parte é igual a 500 metros quadrados, não é isso? Exatamente, ó. Porque Daniel recebeu o quê? Uma parte. E ele recebeu quanto? 500 metros quadrados de área. E aí tá falando o seguinte, ó, a área total. A área total do terreno. A área total do terreno são o quê? 42 partes. Não é isso, ó? Então, 42 partes. A área total do terreno aqui, 42 partes. Então, quer dizer que eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar isso aqui por 42, não é isso, professor? Exatamente, ó, se é diretamente proporcional, então é multiplicar isso por 42. Então, 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10, né? Vai 1, 5 vezes 4, 20, com 1, 21. Então, 21. E aí tem mais quanto? Mais 2 zeros, ó. Opa. Então, quer dizer o seguinte, que a área total aqui, ó, a gente quer saber o quê? Essa área total do terreno, então a área total aqui vai ficar quanto? 21 mil metros quadrados. Então, terreno total aqui, ó, 21 mil metros quadrados. Ah, tem isso aí? Tem sim. Isso aparece onde? Desculpa, na letra A. Mas veja que o raciocínio ele é recorrente. Isso tem se apresentado, né, em diversas questões aí da FCC. Esse mesmo raciocínio, onde você tem que fazer a soma das frações, achar um total, e aí essa sobra, ele dá um valor. E aí é exatamente em cima desse valor que a gente descobre o que a questão está pedindo, o que a questão está
cobrando aí. De boa aí, galera? Ou ficou alguma dúvida? Em relação aos demais, tranquilo? Foi só Gabriel que respondeu, né? Ok. Pronto. De boa, então. Né? Então, beleza. Sempre que tiver sobra, Jadiel, a sobra, se tivesse que somar a quantidade de terreno. Não, deixa. Já entendi aqui. Tá. Geralmente ele dá infração, e aí essa sobra, isso, ele dá as relações em fração para algumas informações em fração, e ele vai dar sempre uma sobra em número. É isso, ele só vai dar sempre sobra. Mas se tivesse, eu tenho mais terrenos, aí eu teria que fazer a soma em relação a essa quantidade de partes. Ele pode dizer o seguinte, ele pode também dar o seguinte, vamos supor, são 5, né? Vamos supor que ele colocasse lá 5. Aí ele falasse a fração de um, a fração do segundo, a fração do terceiro, e desse a área do quarto e a área do quinto. Então ele estaria trabalhando com duas. Eu não vi esse tipo de questão, mas poderia acontecer isso. Você somaria o quê? As 3 frações, concorda? Soma as 3, soma as 2 áreas em número que você tem, calcula a sobra dessas 3 frações, o que sobrar aqui, a fração corresponde, essa sobra de fração corresponde à soma das outras 2 áreas. Entendi. Corresponderia à soma das outras 2 áreas. Beleza. Vi questão desse tipo, não, entendeu? Mas pode, ok? Pode, ó, porque aqui ele já veio, né, trabalhando só com um valor, né? Ele está trabalhando só com um valor que foi o valor de Daniel. A sobra foi só um valor, mas poderia trabalhar, por exemplo, ter 5 pessoas e trabalhar 2 sobras, que esse aqui recebeu tanto, esse recebeu tanto. Poderia sim. Mas se lembra sempre que você vai somar sempre as frações, tudo que tiver de fração você vai somar. Aí, desse total de frações, você vai sempre achar uma sobra. Uma sobra. Por quê? Porque você calcula a sobra sempre em relação ao denominador. Você somou, achou um total. Aí você vai pegar sempre essa diferença, não é isso? Ó, o que a gente está pegando aqui? É sempre a diferença. Então, para calcular a sobra, sempre a diferença em relação ao denominador, o numerador, né? Ó, pega o denominador menos o que já foi lá, que aparece no numerador. E aí essa fração da sobra você relacionaria com o restante que tem aqui, ou seja, a soma desses outros 2 valores, que nesse caso aqui a gente já comparou direto com o valor, por quê? Porque só tem um. Se tivesse 2, somaria. Beleza. Era essa a dúvida que você estava... Era. Justamente. Ok. Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma ou a gente já vai para a próxima parte. Eu acho que tem mais uma ainda, tem. Tem mais uma questãozinha aqui. Fica aqui. Vou até deixar. Veja, não é de TRT, só que eu achei interessante em colocar, não é um raciocínio, né, das questões cobradas em TRT, mas eu achei interessante, porque eu vi algumas outras questões assim, com esse mesmo comportamento aí da FCC. Né? Então, eu achei interessante colocar aí, que diz o seguinte, ó, ele diz assim, um reservatório de água tem 1/5 da sua capacidade, então 1/5 da sua capacidade ocupada. Após a adição de litros, o reservatório ficou com da sua capacidade ocupada. Então veja que aqui agora ele não está dando aquela ideia que eu tenho que somar as frações, concorda? Aqui agora o que a gente tem? A gente tem uma fração mais uma quantidade que vai ser igual a outra fração. Então já não é o raciocínio, apesar da gente trabalhar em cálculo, quando a gente for trabalhar, né, uma ideia parecida, mas a gente não tem a mesma estrutura de questão. Ah, professor, e como que eu fazer isso aqui agora? Aí o seguinte, o que está dizendo? Que é 1/5 da capacidade, então 1/5 da capacidade, então é 1/5 de x. Ah, qual é essa capacidade? Não sabemos. Então, ó, a gente pode o quê? Dizer que essa capacidade é quanto? É x. 1/5 da capacidade aqui, ó. Então, essa capacidade foi ocupada em 1/5. Pronto.
mais, se a gente pegar aqui e adicionar, ó, 32.400 litros, vai ser igual, vai ficar com a capacidade agora de quanto? De 7/8. Então, passa a ter 7/8 da capacidade ocupada, da capacidade que é quem? Que é X. Então, 7/8, né? A capacidade aqui agora, que é X. Sim, e aí o que a gente vai fazer aqui, professor? Junta fração com fração, né? A ideia é juntar fração com fração. Então, deixa aqui, ó, esse 32.400, aí 7/8 de x passa para lá. Então, quando a gente joga para lá, vai ficar o quê? Menos 1/5 de x. Menos 1/5 de x. Então, menos 1/5 de x. Ah, professor, e agora aqui, ó, a gente tem a fração, não é isso? Exatamente, é aquela ideia. Lembra que eu disse, ó, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer o quê? A relação da multiplicação. Então, ó, se você multiplica aqui, ó, 7 vezes 5 dá quanto? Dá 35. Sim. Se multiplica aqui, ó, dá quanto? 8 vezes 1 dá 8. Ah, ok. E aqui, professor, multiplica também entre si, ó. 5 vezes 8 dá quanto? Dá 40. Então, o que a gente vai obter aqui, ó? A gente vai ficar com 32.400, vai ser igual 35 menos 8 a 27. Então, 27 sobre quanto? Sobre 40. 35 menos 8, 27 sobre 40. Pronto, x. E agora, professor, aqui, ó, o que faz aqui? Corta o zero não. Cuidado com isso aqui, viu? Já vi gente errar a questão porque faz o seguinte, eu corto um zero e corto um zero. Você não pode cortar zero de um lado com o outro da igualdade. Você tem que cortar do mesmo lado, ó. Para cortar um numerador com o denominador, tem que estarem do mesmo lado. Se o zero tivesse aqui do lado de cá, 270 sobre... Aí sim eu poderia fazer a simplificação de um zero com zero. Mas não é, o zero está do outro lado, então não pode fazer essa simplificação. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação cruzada, ó. Então, esses dois valores estão multiplicando entre si e não dividindo. A ideia de simplificar o zero é quando existe uma divisão, ou seja, um valor está sendo dividido por outro valor. E aí a gente simplifica. Não é o caso aqui, né? Por quê? Porque aqui está ocorrendo uma multiplicação. Entre os dois valores aqui há uma multiplicação. Então, o que acontece? Uma vez aqui está subtendido 1, não é isso, ó? 1 vezes 27x vai ficar o quê? 27x. Igual. Isso aqui vezes, né, 4. Então, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2 dá 8. 9. 4 vezes 3 dá 12. Então, 12,96. 12,96, 3 zeros. Professor, então, no caso aqui, a gente passa a ter que tudo isso aqui, ó, dividido por 27. É isso? Exatamente. Tudo isso dividido por 27. Certo. Professor, eu posso, né? Eu posso deixar isso aqui sem colocar esse resultado. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim. Eu sei que a multiplicação aqui vai ficar 40 vezes 0,0. Isso, né? Pode deixar, né? Por quê? Porque aqui, ó, o que acontece? A gente pode pegar e jogar isso aqui para baixo e dividir, ou simplificar já aqui também, né? Você pode também ter essa relação, né? Porque, ó, se você faz isso, ó, 32.400, e aí, ó, divide esse valor por 27, porque esse valor aqui dá para dividir por 27, dá. Esse valor por 27 dá 12, ó. 324 por 27, 2 vezes 7, 14, exatamente, dá 12. Isso aqui vai dar 12. Você também pode fazer isso ao invés de multiplicar direto. Mas,
né? Se você prefere, já faz aquela multiplicação direta lá. Pode ser também. Então, x aqui vai ser o quê? 4 vezes 12 dá 48, acrescenta mais 3 zeros. Então, 48 mil. Por quê? Tá querendo saber o quê? Né? Ó, a capacidade do reservatório. Então, a capacidade aqui é de 48 mil litros. Então, a capacidade desse reservatório é de 48 mil litros. Ok? 48 mil litros, ó. Letra B. B de proquei, proquei. De boa? Então tá indo, tranquilo. Então veja que está trabalhando a operação, só que o esqueminha, a montagem que foi um pouquinho diferente do raciocínio das duas anteriores, né? As duas, né, traziam o mesmo esquema de montagem de raciocínio e essa, né, um pouquinho diferente. Mas essa é mais fácil, né? Essa já é mais direta, né? Por quê? Porque você não tem que ficar fazendo muitas operações, muitas etapas, né? Sim, isso aí. Né? A quantidade de etapas aqui é menor, tem uma quantidade menor, né, das etapas aí. Aí se torna mais prático aí. Uhum. Certo. Ok, bora lá, vamos em frente. Multiplicação. Quando ocorreu uma multiplicação entre frações, professor, o que a gente vai executar aqui? Ó, tem alguma diferença entre... Tem alguma regra diferente para denominadores iguais e denominadores diferentes? Ó, quando a gente pega aqui a multiplicação, tem alguma coisa diferente aqui, alguma regra? Não, né? A regra é a mesma, ó. Ou seja, multiplica os numeradores entre si e multiplica o quê? Os denominadores entre si. Tanto, né? Tanto uma quanto outra. Se iguais, multiplica entre si, diferentes, isso, não tem problema. A mesma regra. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar. Então, ó, 5 vezes 1. E aqui a gente vai multiplicar o quê? 6 vezes 6. Então, o que a gente tem? Ó, 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 6 dá quanto? Dá 30. Professor, mas aqui a gente pode simplificar essa fração, não pode? Pode sim. Então, ó, quando a gente simplifica, o que a gente tem? 5 por 5 dá quanto? Dá 1. Opa, não, minto. Desculpa, 6 vezes 6 é 36. Já tô viajando aqui. 6 vezes 6 é 36. Pronto, então a fração já é irredutível, não pode simplificar mais não. 6 vezes 6 é 36. Então já é irredutível, pode simplificar aqui mais não. E aqui o mesmo procedimento, ó. 5 vezes 2 e 6 vezes 15. 5 vezes 2, 6 vezes 15. Então, 5 vezes 2 é 10 e 6 vezes 15, 90. Aqui sim, aqui dá para a gente simplificar, né? Então, aqui a gente pode fazer a simplificação, ó. Então, corta um zero com um zero. Vai ficar quanto? 1 nono. Aí a gente vai obter 1 nono. O nono. Professor, poderia pegar aqui, ó, 5 sobre 6 vezes 2 sobre 15. Posso pegar isso aqui, simplificar isso aqui, ó, 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3. Posso fazer essa simplificação direta? Pode sim. 6 dividido por 2, professor, dá 3. E 2 dividido por 2 dá 1. Posso fazer essa simplificação direta aqui? Claro que pode, ó. Aí 1 vezes 1 fica 1. E 3 vezes 3 fica quanto? Fica 9. Então, veja
que a gente obtém o quê? O mesmo resultado, ó. Então, pode simplificar primeiro, antes de multiplicar? Claro que pode, viu? Aí é opcional. Você, né, que decide aí. Você decide, né? aquele quadro antigo que tinha, né? Você decide. Ok? Então, você decide. Ah, tava até aqui, ó. Não tem problema não. Bora lá. Aí diz o seguinte, ó. Exatamente 1/4 de uma faculdade, das vagas de uma faculdade, são destinadas aos cursos de humanas. Então, 1/4 destinado à vaga a humanas, né? 1/4 a humanas. Professor, mas isso aqui foi, né? Esse negócio separadinho aqui foi culpa do estagiário, viu? Deixou separadinho aqui. Então, ó, 1/4 aqui, ó, área de humanas. 1/4 área de humanas. Certo? Então, são destinadas à área de humanas. E 1/8, veja aqui, ó, 1/4 das vagas de uma faculdade. Então, esse 1/4 das vagas de uma faculdade aqui tá falando que é do quê? Do total. Concorda? Ó, isso aqui é do total. É 1/4 do total. E aí depois está dizendo, ó, que 1/8 das vagas destinadas ao curso de humanas, veja, ó, ao curso de humanas, é isso aqui, ó, o curso de humanas, então, curso de humanas, são no período noturno. Então, o que está dizendo? Ó? Vamos lá, vamos pegar o seguinte, ó, tá a faculdade, aqui a gente tem a faculdade, aí, o que está dizendo? Que 1/4 disso aqui, humanas. Então, 1/4 aqui, ó, é humanas. Certo? Então, quer dizer que o que ocorre, professor? 3/4 são o quê? As demais, né? Então, ó, as demais áreas. Então, 3/4 aqui, as demais áreas. Sim. Por quê? Porque é o complementar. Lembra, ó, 4 menos 1, 3. Então, tá aquela ideia da sobra. O que tá sobrando é o restante. Aí tá dizendo o seguinte, que dentre esses aqui, dos humanos, das áreas de humanas aqui, ó, o que ocorre aqui dentro dessa área de humanas, tá dizendo o seguinte, que 1/8, então, é 1/8 de quanto? De 1/4. 1/8 de 1/4. 1/8 de 1/4. Então, 1/8 de 1/4 aqui, ó. Então, quanto é 1/8 de 1/4? Ô, professor, só multiplicar, não é isso? 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 8, 32. Então, isso aqui, ó, é do período que? Noturno. Então, isso aqui, ó, período noturno. Período noturno. Então, o que está dizendo? Que 1/32 aqui, ó, do total. Então, 1/32 do total de alunos está no período noturno. Então, 1/32 aqui, ó, referente aí, né? A faculdade. Então, essa referência aqui está no período noturno. Certo. E aí, quer saber o seguinte, ó. Veja o que a questão está dizendo. Que o total de vagas da faculdade, o total de vagas, então, esse total de vagas aqui, ó, da faculdade, o total de vagas da faculdade é um número entre, ó, é um número entre, então, esse total aqui é um número entre 4.000, 420 e 470. Então, quer dizer que o noturno aqui é 1/32 de um valor que está entre 420 e 470? Exatamente. Mas como que eu vou calcular isso se eu não sei qual é? Tem vários números. 1/4 é destinado à área de humanas. Então, quer dizer o seguinte, como o total está aqui, esse valor, né? O valor que a gente achar aqui, ó, né? Ele quer saber o seguinte, o número de vagas da faculdade destinada ao curso de humanas. E não
do período noturno. Da forma que a gente estava fazendo, a gente estava calculando o número de vagas do período noturno. Mas não é isso, ó. A questão quer saber o número de vagas destinadas, o quê? Ao curso de humanas. E não do período noturno. Da forma que a gente estava fazendo, a gente tinha calculado o período, né, noturno. Quantas vagas seria do período noturno. Mas não é isso que a questão está querendo saber. Então, na verdade, o seguinte, a gente precisa ó, a gente precisa pegar o quê? O número que tiver aqui tem que ser um múltiplo de 4. Ok? Então a gente vai pegar isso aqui e multiplicar por 4. Ó. Então, a gente vai pegar 108 vezes 4, ó. 108 vezes 4. Então, aí sim, tem que dar ali, ó, o total. É essa quantidade vezes 4. Então, 108 vezes 4. O que que a gente vai obter? 432. 432. Ou seja, tá dentro? Tá, professor. Tá dentro da perspectiva. O próximo é o quê? Né? Se a gente pegar aqui... então, professor, vamos pegar o seguinte. O 124 vezes 4. Então, 124 vezes 4. Então, dá 496. Aí tá fora. Concorda? Esse tá fora. Né? Porque é só até 470. Então, esse aqui tá fora, ó. 496 tá fora. Certo. Se eu pegar o 112 vezes 4, é isso? Então, 112 vezes 4 dá 448. 448. Tá dentro do intervalo? Tá. Se eu pegar o 120 vezes 4, 120 vezes 4, 480. Opa, tá fora, não é isso? Tá fora do intervalo. Aí, se eu pegar o 104 vezes 4 dá 416. Também tá fora. Professor, mas tem dois valores que estão dentro aqui do intervalo. 432, 448. Porque é o seguinte, do noturno, quem é o noturno aqui? Humanas. De humanas, é 1/8 de 1/4. Quarto. 1/8 de 1/4 é o quê? 1/32. 1/8 de 1/4 é 1/32. Então, na verdade, a gente tem que pegar 432 e dividir por 32. 32. E 448 e dividir por... Dá 432 dividido por 32 dá quebrado. Aí agora sim, por quê, ó? Porque quando a gente dividir aqui, aí agora vai bater, ok? Porque, ó... 448 dividido por 32 Isso. dá 14. Então, aqui vai realmente... dar... Isso, entendeu? Então, ó... Uhum. Então, veja o seguinte. Então, vamos pegar o seguinte. Aqui vai ficar... Dá 14, 13, não é isso? não. Não, dá 13, alguma Dá aproximadamente. 13,4. Dá Isso. 13,4. Isso, não dá 4 aqui. Aqui dá 3, exatamente, ó. Então, 32 dá 96, não é isso? Menos 112. Aí vai ficar 16. Vai deixar resto 16 aqui. Só que isso aqui, ó, isso aqui é que não pode, ó. Por quê? Porque deixou o resto. Isso não pode, deixou o resto. Aqui, tudo bem, né? Então, aqui, ó. Então, 32, não é isso? Então, vai ficar 12. Então, quando baixar aqui, vai ficar... Que vai ficar quanto? 4, né? 14. Então, que vai zerar. Agora, ok. Entendeu? Ó, então, aqui, ok. Então, veja que 14... Aí, agora sim. Pronto. Então, veja que não vai poder ser o 32 por isso. Então, o raciocínio é que estava errado, né? Foi o raciocínio errado aqui. Na hora de executar a conta, né? Então, a gente vai pegar o quê? Ó,
Porque o noturno tem que dar exato pela relação do noturno. O noturno é 1/8 de 1/4. Então é 1/32. Então a gente vai ter que dividir por 32 e não por 8. A gente está dividindo por 8. Aí dividindo por 8, acharia o quê? Que os dois eram divisíveis por 8. Mas na verdade não é isso. Porque a quantidade do noturno é 1/32 e não 1/8. Que é 1/8 da quantidade de humanas. Não é 1/8 do total. É 1/8 da quantidade de humanas. Ok, agora sim, né? Agora a gente fechou. Aí, ok, o raciocínio tá ok agora. Né? O raciocínio tá ok. Porque isso não ia bater, tava batendo duas alternativas, né? Sem chance. Né? Estaria batendo duas alternativas, sem chance. De boa? Agora compreendemos? Agora foi. Né? Agora sim. Mas veja que o raciocínio é um raciocínio bem mais denso um pouquinho, né? A questão aqui, ela busca um raciocínio um pouco mais denso aí, né, dessa relação, da interpretação. Né? Por quê? Porque ela dá um intervalo. Se fosse a quantidade exata, de boa, seria tranquilo, né? Facilitaria para a gente poder fazer esses cálculos aí. Né? Se a gente tivesse uma quantidade específica, uma quantidade exata. Vamos lá. Em relação à divisão, em problemas, eu nunca vi a banca cobrar nada em relação à divisão, né? Mas vamos lá, porque ela pode cobrar uma expressãozinha. Ela pode cobrar uma expressão. Isso. Ela pode cobrar uma expressão numérica aí. Né? Porque tem lá no edital, e de repente na expressão numérica apareça uma divisão, como ela já cobrou né, em outra relação aí. Professor, em relação a denominadores iguais e denominadores diferentes, tem alguma diferença na regra? Não. A regra sempre é a mesma. Qual é a regra da divisão? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, a gente mantém a primeira, então 5 sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 6 sobre 10. Então, ó, o que a gente faz? Mantém e inverte. Então, mantém a primeira, inverte a segunda. Ah, professor, mas nesse caso aqui dá para poder cortar aqui, não dá? Dá. Professor, se eu quiser também simplificar aqui, ó, 5 por 5, 1. Vou até colocar outra cor para não misturar muito aqui. 5 por 5, 1 e 10 por 5, 2. Posso fazer essa simplificação? Pode sim. Aí sobrou o que, ó? Sobrou 1 meio. Sobrou 1 meio. Então, o resultado aqui é igual a 1 meio. Resultado igual a 1 meio. Resultado igual a 1 meio. Ok? Ah, professor, mas e aqui agora também é divisão de fração por fração. Apenas a representação que é diferente. Mas o que, ó? Mesmo critério. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É 2 sobre 4, fica 4 sobre 2. 2 sobre 4 fica 4 sobre 2. Mas o critério é o mesmo. Ó. O que a gente está fazendo aqui? A gente mantém a primeira e inverte a segunda. Mantém a primeira, inverte a segunda. Professor, posso dividir isso aqui, ó, 4 dividido por 2, 2, posso fazer isso aqui? Pode. Professor, posso multiplicar aqui, ó, 5 vezes 2, 10, e depois simplificar de novo aqui, ó, por 2, aqui por 2? Pode. Aqui você é livre para fazer várias etapas, né? Pode fazer de uma vez só, pode fazer várias etapas aí, ó. Então, se a gente simplifica aqui, a gente vai obter o quê? 5 terços. Então, simplificando, a gente obtém aí, ó, 5 terços, né? 5 terços. Ok? Então, veja que a regrinha, ela é a mesma, né? Então, não há uma regra diferente aí. Ah, quando denominadores iguais, denominadores diferentes, tem alguma, né? Muda alguma coisa aí quando a gente está falando aqui especificamente sobre uma divisão? Não, não muda nada. A regra é a mesma, independente se os denominadores são iguais ou diferentes. Em problemas, eu não vejo a banca aplicando isso, mas
Já vi ela aplicando isso o quê? Em expressão, ó. Professor, meu Deus do céu, o que é isso, professor? Misericórdia. Misericórdia mesmo. Foi tenso, hein? Meu Deus. Né? Esse tipo de questão já foi um tipo de questão muito cobrada, né? Né? Uma questão bem cobrada aí pela FCC. Ultimamente ela não tem cobrado, mas aí ó, alguma coisa bateu, falou, fala desse tipo de Misericórdia expressão. foi mesmo. Hum? Que eu- Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? A gente tem que começar de baixo para cima, entendeu? É uma expressãozinha que a gente começa aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é uma fração, né? Que a gente vai começar. A menor representação é essa aqui, ó. É 2 menos 1. E como que a gente faz isso aqui, professor? A gente faz o seguinte, a gente multiplica, a gente pega isso aqui, ó, a gente vai multiplicar. Então, isso aqui a gente multiplica. Então, ó, 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Pô, 2 vezes 2 dá 4. Menos 1 sobre 2. Então, isso aqui a gente fica o quê? Com 3 sobre 2. Então, o resultado dessa primeira é 3 sobre 2. A gente passa agora para essa parte, ó. E essa parte vai ficar o quê, professor? Essa parte vai ficar 2 menos 1 sobre o resultado que aparece aqui, ó, que é 3 sobre 2. Ok? Então, nessa parte aqui, ó, então o que a gente está pegando é o resultado. Veja, ó. A gente pegou para resolver isso aqui, a gente está pegando para resolver isso aqui. E quem é o resultado disso aqui, ó? 3 sobre 2, tá vendo? A gente está jogando aqui o resultado do que a gente resolveu. Então, conservou e a gente resolveu. Certo? E quem é isso aqui agora? Isso aqui é o seguinte, ó. Conserva a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Porque é a divisão. Então, vai ficar 2 sobre 3. Quem é isso, então? 1 vezes 2, então, é 2 sobre 3. Então, chega nisso aqui. E aí, professor, o que a gente tem? É o mesmo critério aqui agora, ó. Isso, a gente multiplica. Então, quando a gente multiplica, o que a gente tem? 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar 6 menos 2 sobre 3. 6 menos 2 é quanto? 4 sobre 3. Então, veja que a gente achou o resultado disso aqui. E aí, a gente vai pegar essa aqui agora, ó. Quem é essa? 2 menos 1 sobre o resultado, ó. Não é isso? Veja que isso aqui, ó, é o resultado dessa fração. Então, veja que agora, ó, o que a gente está pegando aqui, ó, o resultado de tudo isso aqui, ó. O resultado de tudo isso aqui. Quem é o resultado de tudo isso aqui, ó, que a gente fez aqui agora, é isso aqui. Então, joga esse resultado aqui exatamente, ó, 4/3. Quem é isso aqui? 2 menos. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 2 menos 1 vezes 3 é 3 sobre 4. E aqui, professor, volta para o mesmo procedimento. Ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, menos 3 sobre 4. E aí, 8 menos 3, 5. 5 sobre 4. 5 sobre 4. Ah, professor, eu já percebi que é 3 sobre 2, 4 sobre 3, 5 sobre 4. Então, vai sempre aumentando 1, vai sempre aumentando 1. Viu? Então, vai sempre aumentando 1. Então, se eu tinha 1 sobre 2, veja o que a gente tinha aqui. 1 sobre 2. A gente achou agora 3 sobre 2. Aqui, 4 sobre 2, 5 sobre 4. Então, está sempre aumentando, né? Foi aqui, foi. Aumentou 1. Mas, então, vamos lá. Vamos para a última, né? A última agora, que é essa aqui, ó. Que é 2 menos 1. E o resultado disso que a gente achou ali, ó. Que é 5 sobre 4. Então, vai ficar 2 menos. Conserva a primeira, que é 1. Né? Divisão, multiplica pelo inverso, que é 4 sobre 5. E aí a gente tem 2 menos 4 sobre 5. 4 sobre 5. Logo, o
que a gente vai fazer? Mesmo procedimento, não é isso, professor? Vai multiplicar. Isso. Vai multiplicar. Então, quando a gente multiplica 5 vezes 2 é 10, menos 4 sobre 5. Então, o que a gente achou aqui, ó? 6 sobre 5. Tá vendo que tá aumentando 1? A gente tinha o quê, ó? 3 sobre 2, 4 sobre 3. Aumentou 1 no numerador e no denominador. 5 sobre 4. Aumentou 1, aumentou 1. Aqui também aumentou 1. Então, isso aqui é o nosso resultado final, né? Isso, ó, da expressão. Agora a gente terminou. E só que ele quer saber esse resultado o quê? Em número decimal. Não está em fração. Então a gente vai ter que pegar 6 e dividir por 5, né? Isso? Exatamente. 6 dividido por 5. Dá 1. Então, 1 vezes 5 é 5, deixou o resto 1. Aí não dá para dividir, então 10 dá quanto? Dá 2, ou seja, 1,2. 1,2. Opa, e 1,2 está onde? Na letra E. Então, o resultado é 1,2. Então, essa expressão toda aqui, ó, obtém resultado 1,2. Então, veja que é, né, uma expressãozinha chata, né? Mas é a expressão... A gente começa lá para o final e a gente vai subindo até chegar. A gente não começa resolvendo ela do início ali. A gente não pega esse início para resolver. A gente não pega diretamente o início. A gente vai lá do final, né, daquele pedacinho, né, daquela fraçãozinha mais enxutinha que tem ali, vai pegando e vai resolvendo até chegar. Então, assim, ultimamente, a banca não tem cobrado isso. Já tem muito tempo que a banca não tem cobrado isso. Mas isso já foi frequente na FCC. Que a galera ficava morrendo de medo quando tinha lá no edital expressão numérica. Pelo amor de Deus, professor, vai cair essa questão de novo? Tomara que ela nos erre, viu? Nos Então, erre domingo. Vai cair essa questão de novo. Então, assim, já tem... Acho que a última foi essa, 2010. Depois disso, eu acho que... Não lembro se teve uma cobrança, né? Depois de 2010, em relação a esse tipo de circunstância. Né? Mas, assim, veio na mente para poder falar. Eu falei, não vou, né? Eu vou falar. Como a gente ainda tem tempo, né? Lá dentro da aula, eu vou falar. Né? E aí também a questão da prioridade, né? Eu não sei, diante já da reta final, se vale a pena concentrar a energia de vocês aqui, depende da forma que vocês acharam, porque de repente é o seguinte, porque às vezes assim, tem gente que olha para a questão e fala assim, nossa, é um absurdo. Quando eu explico, a pessoa fala assim, professor, é muito simples. Entendi e é muito fácil. É só um trabalho braçal, mas eu entendi e ficou fácil, ficou prática de resolver agora. Se cair outra, eu vou conseguir resolver. Então, depende muito dessa visão que você tem. Né? Se você achar que é algo que vai demandar muita energia, que não vale a pena, então, né, é melhor o quê? Né, abrir mão. Não, professor, e vale a pena, vou concentrar um pouco de energia agora nessa reta final, né, porque se cair uma desse jeito, né, eu vou acertar. Agora, é certeza? Não é certeza, entendeu? Por quê? Porque já tem bastante tempo que a banca cobrou isso aqui. E tem uma outra questão também, que a banca já cobrou aí algumas vezes, e que pode causar, porque no outro geral, geralmente é você pegar uma expressãozinha, resolver, tem que lembrar daquelas ideias, se tiver algo entre parênteses, primeiro tem que resolver o que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está fora, né, dos parênteses. Se tiver colchete, depois do parênteses, tem prioridade ainda para colchete. E tem um outro tipo de raciocínio. Foram dois que eu selecionei, essa expressãozinha e essa outra aqui, ó. E essa outra expressão. Professor, meu Deus do céu, tem que elevar esse número ao quadrado, tem que multiplicar esse número vezes esse número, depois esse vezes esse para calcular o resultado. Pode ser. Agora, tem uma propriedade que ajuda a resolver isso aqui, porque elevar ao quadrado quer dizer que você tem que multiplicar 0,619
vezes 0,619. A, 0,599 vezes 0,599. Isso. Tem que multiplicar isso? Tem. Né? Ou você tem que pegar uma propriedadezinha. Qual é a propriedade que tem aqui? É o seguinte, ó, quando a gente tem esses dois quadrados aqui e tem o menos, a gente observa, ó, tem um sinal de menos e tem os dois quadrados, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar a soma dos dois números, quem é aqui, ó, a soma desses dois números, multiplicado pela diferença dos dois números. Vezes 0,75. Nem vou colocar o 0,75 aqui, não. Isso aqui, ó, você pode pegar isso aqui e escrever dessa forma, ó. A soma menos a diferença. O produto da soma pela diferença. Você pode pegar e fazer essa escrita. Ok? Então, pode fazer aí a escrita, sim. Né? Então, pode pegar né, a soma. Então, quando a gente soma isso aqui, ó, se a gente pegar aqui 0,619 mais 0,599, vai dar 1,218. Por que isso? Porque, como o número aqui não é tão alto, até que dá para fazer essas contas aqui do elevado ao quadrado, né? Mas, às vezes, ele coloca um número que é muito alto. Às vezes, tem um valor que é muito alto. E aí, acaba dificultando, né? Um pouco aí, quando vai fazer essa continha, né? Acaba que fica, né, um pouco mais chatinho para poder fazer a conta. Então, aqui, ó, aí subtraindo, isso vai ficar o quê? 0,02, não é isso? 61 menos 59, 2, não é isso? 0,2. 61 menos 59, 0,2. Ok. E aí, ó, tudo isso aqui vezes 0,75. Eu posso usar o mesmo pontinho aqui, né, para multiplicar. Veja, de qualquer forma vai ter que fazer continha, não tem jeito, né? De qualquer forma tem essa ideia da continha que tem que ser feita aí. Não tem, né, por onde correr. Né? Não tem por onde correr mesmo. Né? Vai ter que né, fazer continha aí. É mais trabalho braçal mesmo, né? É mais trabalho braçal. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 0,02436 vezes 0,75. Então, vezes 0,75. E aí vai ficar 0,01827. Então, veja, ó, a gente vai pegar o quê? O aproximado, né? Então, o aproximado que tem é esse aqui, ó. Porque ele disse, ó, mais se aproxima. Mais se aproxima. Então, o valor que mais se aproxima aqui, então isso está na letra C. Esse valor que mais se aproxima está na letra C. Então, de qualquer forma tem continha, não tem jeito, né? De qualquer forma tem continha. Às vezes isso aqui é interessante, né? Às vezes isso aqui é interessante porque a banca às vezes coloca um número, né, que ajuda no sentido, né, quando a gente faz a subtração, que dá 1, né, às vezes acontece esse tipo de circunstância, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma expressãozinha que às vezes a banca coloca e ajuda bastante, né, a gente, né, porque, por exemplo, a banca pode cobrar o seguinte, ó, deixa eu só verificar aqui, deixa eu colocar um número que seria
uma... Por exemplo, assim, ó, se ele coloca o seguinte, 1000, se ele coloca assim, 1001 elevado ao quadrado menos 999, 9.999, 10.001, 10.001 elevado ao quadrado menos 999, isso aqui, ó, é vezes 100. Vamos supor que ele quer saber isso aqui, ou dividido por 100, né? Ao invés de... Seria isso aqui, ó, dividido por 100. Dividido por 1000. Vamos colocar dividido por 1000. A banca quer saber isso. Então, o que a gente pode fazer, né, em relação a isso aqui? O que a gente vai poder, né, pode fazer isso aqui? A gente pode pegar a soma, 10.000, veja, ó, 10.001 mais 9.999, que multiplica 10.001 menos 9.999. Tudo isso dividido por 1000. Então, se a gente somar isso aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 20.000, não é isso? 10.000 mais 9.999 vai dar 20.000. Então, vai ficar 20.000. Subtraindo isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 2, não é isso? 10.001 menos 9.999 vai dar 2. Aí, tudo isso aqui dividido por 100. Então, quando a gente multiplicar isso aqui, vai dar o quê? 40.000 dividido por 100. E aí vai ficar o quê? 400, ó. Então, nesse caso aqui, ajuda. Às vezes a banca coloca assim. E aí ajuda. Tá vendo que nesse caso aqui, acaba acelerando um pouco mais, né? Quando chega nessa circunstância aqui, se for uma questão desse tipo, acaba, né, acelerando um pouco mais o nosso cálculo, né? Então, veja que acaba se tornando um pouco mais rápido, né? Acaba facilitando. Mas nesse caso aqui, talvez a multiplicação ali vai dar praticamente quase nas mesmas contas, né? Porque como está trabalhando com o número decimal aí, né, possa ser que dê quase a mesma coisa, porque ele colocou um número bem, né, quebrado mesmo, né? Mas às vezes a banca coloca nessa circunstância e aí ajuda bastante, ó, quando ela coloca uma questão desse tipo aqui, usar a propriedade acaba ajudando, né? Por quê? Porque veja que a gente fica mais fácil, ó, né, do que ficar calculando isso e levar ao quadrado. Aí eu somei, eu achei 20.000. Eu subtraí, eu achei 2. 20.000 vezes 2, 40.000. Dividi por 100, não, por 1000, né? Desculpa. Eu hoje estou engolindo tudo aqui, né? Estou pegando tudo por metade os números. É por 1000 aqui, ó. Então, vai ficar o quê? 40, né? 40.000 dividido por 1000, o resultado é 40. E não, né, 400. Ok? E aí, dá para encarar esse tipo de questão? Claro. Pronto. Né? Então, veja o seguinte, às vezes ajuda, entendeu? Nesse caso aqui, né, acaba, né, sendo, né, do que ficar calculando essa multiplicação, né? Quando a gente vai fazer isso na mão, às vezes demora mais, né? Aqui, como foi quebrado, né, às vezes não tem tanta diferença, né? Não tem tanta diferença. Mas quando não é quebrado, às vezes isso ajuda bastante. E isso, né, de vez em quando, é frequente, professor? A FCC cobra isso com frequência? Não, não cobra isso com frequência. Mas pode acontecer. Certo. Só para a gente finalizar, deixa eu só pegar aqui algo, né, interessante para falar com vocês, que é o seguinte, ó. De repente, dentro de alguma circunstância,
a gente precisa fazer alguma transformação. Espera aí. Pronto. Por exemplo, a gente tem assim, ó, 0,15, só que a gente não precisa do valor decimal. A gente precisa o quê? Do valor em fração. Como que a gente faz a transformação disso aqui? 15 dividido por quanto? Por 100. Então, ó, 15 dividido por 100. Então, veja que são duas casas, e aí, né, a gente vai trabalhar com 2 zeros, ó, 15 dividido por 100. Sim, e daí aqui, posso simplificar por 5? Posso sim, ó, simplificar por 5. E aí a fração irredutível, o que que a gente tem aqui? 15 por 5 dá 3, e 100 por 5 dá quanto? Dá 20. Então, 3 vinteavos. Então, esse valor aqui, ó, corresponde a 3 vinteavos. Sim, professor. Mas às vezes aparece assim, professor, ó, 2,5, né? Tem um número, a parte inteira. Dá para transformar em fração também isso? Dá sim. 25, quando tira a vírgula, fica 25. Só que agora só tem uma casa, então é 25 sobre 10. Ah, então dá para simplificar isso aqui por 5 também, não dá? Dá. Então vai ficar o quê? 5 sobre 2, ó. Se a gente dividir 5 por 2, né, exatamente o 2,5, a gente acha esse 2,5, só que aí tem que estar atento aqui só com a quantidade de casas decimais, ok? Então isso pode ocorrer, isso pode ocorrer aí, né? Você precisar dessa, né, ter que fazer essa transformaçãozinha, né? A necessidade aí de fazer, de executar essa transformaçãozinha. Outra circunstância também que pode ocorrer é a seguinte, ó. Você encontra assim, ó, 3/5. Só que você precisa transformar isso em porcentagem. Então, como que você faz para transformar isso aqui em porcentagem? Ah, professor, mas a questão está me dizendo que é 3/5. Então, eu quero transformar isso em porcentagem. Então, você pode pegar isso aqui, ó, vezes o quê? 100%. Então, você pode pegar qualquer fração, multiplicar por 100%, e você consegue transformar isso em porcentagem. E aí, ou você faz direto, ó, 3 vezes 100, que é quanto? 300% dividido por 5. Ou você pode fazer aqui, ó. Você pode dividir, ó, 100 dividido por 5 vai ficar quanto? Vai ficar 20. Ah, e aí 3 vezes 20 dá quanto? 60%. Então, 300 dividido, ó, 30 dividido por 5 dá 6. Então, dá 60% também. Então, veja aqui. Tanto em um caso quanto o outro, a gente o quê? Descobriu isso em porcentagem. Ok? Então, há necessidade, às vezes precisa, né, fazer isso. Por quê? Porque a questão, você achou, calculou, tem lá uma fração, só que a questão está querendo o resultado em porcentagem, não está querendo o resultado em fração. Quer que você expresse esse resultado em porcentagem. Ah, dá para fazer? Dá. Tá vendo? Tanto transformar um número decimal em fração, transformar uma fração em porcentagem, de boa. A gente consegue fazer isso, né? A gente consegue fazer essa transformaçãozinha de boa. Outra coisa, né, que já cobrou também, mas é muito raro. Espero que não aconteça, né? Que não precisa, né, com vocês aí. Por exemplo, ó, 0,6666666, ou seja, é uma dízima periódica. Não é mais a fração ali, ó, é o decimal exato. É uma dízima periódica. Mas a gente precisa transformar isso aqui em fração. A questão, buscar isso em fração. Como que eu faço aqui, professor? Tá 1, então é 6 sobre 9. Para cada algarismo que repete, corresponde a 9. Então, 6 sobre 9. Ah, então dá para simplificar isso aqui por 3 e dá para simplificar isso aqui por 3, não dá? 6 por 3 dá 2 e 3 por 3, então quer dizer que
essa dízima periódica aqui é a mesma coisa de 2/3, não é isso? Exatamente. Professor, mas pode aparecer assim também, ó. 1,5555555. Não pode, professor? Pode sim. E como que eu vou fazer isso aqui agora? Né? Porque tem uma parte inteira. É só você pensar que você pode separar, ó. A parte inteira é 1 e quem é a dízima é 0,55555. Não é isso? Você pode separar. 0,55555. Eu vou até colocar, para a gente não ficar transformando aqui, usar a que a gente já pegou lá em cima, eu vou colocar o quê? 1,66666, né? Para não ficar pegando um outro número, né? Para já ir aqui no próprio valor que tá lá, ó. E quem é isso aqui, ó? É 1 mais, e aí o que que a gente tem agora? O 2/3. O 2/3, ó, não é isso? Esse 0,666 a gente já fez lá em cima. Isso aqui a gente já fez aqui em cima, ó. Aí como que resolve isso aí? Lembra que eu falei que você pode resolver daquela forma direta, ó? Basta o quê? Multiplicar, não é isso? Isso aqui basta multiplicar. Então, se a gente pegar aqui, ó, quando a gente multiplica 2 vezes 1 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 1 é 3, mais 2 sobre 3. Então, a gente tem o quê? 5 sobre 3. Então, veja que agora, ó, esse 1,6666 corresponde a 1, né? Ou corresponde a 5/3. 1,6666 corresponde a 5/3. Professor, mas poderia ser assim, né? Ó, com duas casas. 0,27, 27, 27. Pode ser assim, não pode, professor? Pode. Pode sim. E aí, como vai ficar isso aqui, ó? Se a gente quer transformar isso aqui, veja que agora a gente tem o quê? O 2 e o 7. Tá repetindo, 27, 27, 27. Então, quer dizer o seguinte, tirando a vírgula, sem pegar a repetição, seria 27. E para cada algarismo repetido é um 9, então vai ficar 27 sobre 99. Ah, professor, então aqui dá para dividir por 9 e aqui também dá para dividir por 9, não é isso? Ó, 3 vezes 9, 27, e aqui vai ficar 11. Exato. Então, 3 sobre 11 é, né, a relação que a gente vai obter aqui. 3 sobre 11. Professor, mas às vezes pode acontecer assim, ó. 5,0111. Não pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer isso. O que eu vou verificar aqui agora, ó? Se eu pegar esse número e multiplicar por 10, o que a gente vai obter? Se a gente multiplicar esse número por 10, a gente vai obter o seguinte, ó. A gente vai ficar com quanto aqui? Com 50,111. Não é isso? Ficaria com 50,111. Sim. E daí, professor? E daí que agora a gente tem uma dízima com a parte inteira e a outra repetindo. Então, isso aqui a gente pode pegar o quê? Que é 50 mais 1 sobre 9. Não pode fazer isso, ó, porque 1 está repetindo. Então, é 50 mais 1 sobre 9. Sim, professor, pode sim. E aí, professor, eu posso pegar, então, e multiplicar, fazer aquele processo da multiplicação. 50 vezes 9, então, ó, 450 mais 1 sobre 9. Ok. Então, o que que a gente tem aqui? 451 sobre 9. Só que veja que a gente multiplicou por 10. Não foi isso? Ó, a gente tem que fazer agora a volta. Então, a volta é o quê? Ah, professor, a volta tem que dividir por 10 para voltar para a mesma
situação, porque houve uma multiplicação por 10, para devolver o número, eu tenho que fazer a operação inversa, dividir por 10, não é isso? Exatamente. E o que significa dividir um número por 10? Por exemplo, 451 sobre 9, isso aqui dividido por 10. Lembra? Divisão da fração. Conserva a primeira, ó, sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso de 10? 1 sobre 10. Então, 451 vezes 1, 451 sobre 9 vezes 10, 90. Então, quer dizer que esse valor aqui corresponde a isso aqui? Exatamente. Esse corresponde a esse. Já apareceu isso muito raro, viu? Então, essa parte final são as coisas raras, né? Falei, como a gente tem tempo, deixa eu só colocar essa parte rara aí. Mas isso aqui foi muito raro. Volto a dizer, tanto essa parte de dízimo envolvendo dízima, ou essa parte envolvendo, né, essa propiedadezinha, ou essa expressão envolvendo, né, essa cadeia aqui, que a gente começa lá de baixo. Isso aqui são coisas bem raras, tem acontecido raramente, né, principalmente agora, né, de um período mais recente para cá. Né? Então, a banca ela tem se concentrado nessa parte de fração, especificamente o que, só para a gente fechar aqui, ó, esse tipo de situação, de circunstância, que a gente vai, né, pegar, fazer, né, as operações, tem que fazer as operações. Quando a gente faz, né, de forma direta, né, aqui, usando essa relação direta, ou ainda, né, nessa ideia que a gente tem que trabalhar com a soma. Isso aqui, sim, isso aqui tem sido bastante cobrado aí. Ok? Beleza? Então, né, a gente combinou para que na quarta-feira eu faça a correção ao vivo, né, do simulado, porque como vocês estão praticamente sem tempo, né, de estar acessando, fazendo lá na plataforma, então, né, seria hoje a nossa última aula, mas eu vou, né, dar mais essa aula na quarta para a gente poder estar fazendo a correção do simulado. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa específica? Tranquilo. De boa, né? Tranquilo aí. Então, pronto. Beleza? Então, valeu. Até Valeu, obrigado. quarta-feira, né? Um excelente restante aí de final de semana para todos. Tchau. Tchau, tchau.